Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. E esta é mais uma edição do programa Voz das Assembleias de Deus, e com muita alegria nessa tarde, todos os irmãos são recebidos aqui na subsede de nossa igreja, no bairro Jardim V, a Rua Carvalho, número 121. Como os membros dessa igreja adentraram aqui domingo passado, na cerimônia de inauguração, e como também a comunidade convidada que esteve, você, nessa tarde, é o nosso convidado especial para, junto conosco, entrar pela primeira vez na nova sede da igreja que está aqui no bairro IP. Vamos entrar porque Deus tem uma palavra abençoadora para a nossa vida, e esse lugar não é outro, senão a casa de Deus. O Senhor está conosco e é para nós uma alegria muito grande receber você aqui, mas o nosso maior prazer será, com certeza, recebê-lo aqui em pessoa, não apenas através da TV, mas também com a sua presença física nesse lugar. Deus tem uma palavra abençoadora para a nossa vida. Ele estabelece através da sua igreja lugares como este, para congregar pessoas que o servem, que o adoram, mas também para congregar e reunir pessoas que queiram, da parte de Deus, ouvir uma palavra, ouvir algo que o inspire, que transforme, que reoriente a sua vida. Quando nós saímos do nosso lugar comum e nos reunimos na presença de Deus, estamos dando oportunidades a nós mesmos para que o Espírito Santo comunique o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. É fato que muitas pessoas têm dito que não é preciso ir na igreja para ter um contato com Deus, mas eu te desafio a encontrar um lugar em que você tenha um ambiente tão sereno, um ambiente tão apropriado, um ambiente especial e unicamente preparado para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Não será nas baladas, não será nas boates, não será pelas ruas, não será nas casas legislativas, não será nas casas judiciárias, não. O único lugar estabelecido por Deus em que você encontra um cenário absolutamente apropriado para comunicar-se com Ele, para falar com Ele, é a igreja, é a casa de Deus, é o lugar separado pelo Senhor, por ninguém mais, onde Ele manifesta a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Os céus proclamam a glória de Deus, a natureza anuncia as obras das suas mãos, por todos os lugares por onde vamos, por todos os caminhos que passamos. Deus está criando situações para falar conosco, mas às vezes a correria do dia, as dificuldades da vida, os desafios pelos quais nós passamos são tantos e tais que nós não temos a sensibilidade de ver e ouvir a respeito da glória de Deus, os fenômenos da natureza, não é? Ao olhar no rosto singelo de uma criança, ao ouvir a experiência de um idoso, ao contemplar o alvorecer de um dia, ou mesmo o pôr do sol. Nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, são tantos os sofrimentos, que muitas vezes nós não conseguimos compreender a presença de Deus, não conseguimos notar ali a direção e a presença. Mas quando a gente vem para a casa de Deus, quando nós estamos na igreja, ali o Espírito Santo tem o ambiente e a ocasião apropriado para, de um modo singular e único, falar-nos ao coração, por meio de sua palavra, por meio de hinos cantados, por meio de testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas tocadas pelo Senhor ali. Nós nos assemelhamos a essas pessoas e finalmente compreendemos que o mesmo Deus de amor e de misericórdia tem também uma palavra transformadora para a nossa vida. Portanto, o meu convite é que você faça física e pessoalmente o que você está acabando de fazer através do nosso programa. Entrar aqui na Rua Carvalho, número 121, bairro Jardim V, ou entrar no nosso templo central, ou entrar em qualquer uma de nossas subsedes ou congregações em Governador Valadares, porque, de fato, Deus, Ele se manifesta presente e real em qualquer lugar onde um povo se reúna para adorar o seu nome. Em qualquer ambiente, a presença de Deus está. É da natureza de Deus, é a imanência. Deus está presente, isso é um fato. Mas não é em todos os lugares em que Ele manifesta a sua presença. Não é? Deus, pela igreja,
manifesta a sua presença no mundo, transforma vidas, toca corações, cura enfermos, liberta cativos, perdoa pecados, regenera e restaura vidas. E é por isso que nós convidamos e continuamos a convidar, ainda que alguém nos tenha por insistentes ou chatos, mas se eu estou aqui hoje, como pastor desta igreja, comunicando a você esta palavra, convidando você insistentemente, é porque um dia alguém também, com insistência, me convidou e insistiu, até finalmente quebrar meus grilhões, até finalmente jogar por terra as algemas que me prendiam. E então eu adentrei na casa do Senhor, e ali a minha vida foi transformada. Ó, que Deus nos abençoe nessa tarde de sábado, que você também possa ter a sua vida tocada por esse Deus maravilhoso, que você possa ter também a sua vida transformada por Ele, porque você entrou na casa do Senhor. Então, a palavra de Deus vai entrar em seu coração. Hoje nós estamos aqui divulgando esse local. Quem sabe amanhã, em nossa escola dominical ou em nosso culto à noite, teremos o prazer de tê-lo conosco. Rua Carvalho, número 121, bairro Jardim IP. Você de toda essa região aqui da Niterói Valadarense, mais especificamente dos bairros de IP, Atalaia, Azteca, enfim, essa junção de bairros, né, que estão aqui pertinho de nós. Para nós vai ser uma alegria, mas uma alegria muito grande ter você em nosso meio. Você é convidado para estar conosco. Eu tenho certeza que ali no bairro São Raimundo, o pastor Éder também vai ter prazer em recebê-lo. Você do São Raimundo, Vera Cruz, Vila do Sol, Vila dos Montes. Pastor Valmir está lá também de braços abertos te esperando. Ali no Vila Parque Vituruna, você do Vila Isa, Vila Parque Vituruna, Vila São João. Queridos, em toda a Governador Valadares, alguém estará lá no Bela Vista te esperando. Você aí do Kennedy, no Jardim Pérola. No Jardim Pérola também tem duas igrejas te esperando, na Rua Uberaba, na Rua dos Guaranis. É um esforço do povo de Deus para tê-lo conosco, para que por meio dessa mesma palavra a sua vida também seja tocada. Ali na Rua Afonso Pena, 3.384, de onde historicamente nós fazemos a apresentação do nosso programa, o pastor Salatiel também terá um prazer grande em recebê-lo, em abraçá-lo e em comunicar a você a mesma palavra que ele tem comunicado ao longo dos mais de 60 anos que ele milita a boa obra, milita na casa e na causa do Evangelho. Por isso, querido, você é muito bem-vindo, e no programa de hoje nós iremos cantar para Jesus, iremos louvar a Deus através de pessoas que Ele tem preparado para isso, homens e mulheres que Ele tem chamado para o exercício do ministério da música cristã genuína, que louva a Deus, que glorifica a Jesus, mas também que anuncia a você e a mim a proposta e o propósito desse Deus maravilhoso que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Nós iremos louvar a Deus, iremos ouvir a boa palavra e certamente ao final deste programa estaremos muito mais abençoados da parte de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amados, sendo assim, eu faço aqui a primeira parada e nós iremos ouvir uma linda canção para daqui a pouco retornarmos e continuarmos falando desse Deus maravilhoso e apresentando o propósito de Deus para a sua vida. Cantemos essa linda canção, que você não saia daí. Daqui a pouco a gente volta com muito mais coisa boa para os nossos corações. Vamos lá. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia, que irradia na guia do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total
do universo. Eis o berço que embala o que nasce. Eis a face da alma remida. És degrau para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus. Eis a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce barulho das águas. No deserto és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte. És o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho no olhar de Jesus. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia. O segredo total do universo. Eis o verso que embala o pequenino que nasce. Eis a face da alma remida. És degrau para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus. És a ponte que jaz sobre o abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce marulho, não é barulho não, hein? Marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso de paz. Aleluia! Tu que reinas acima da morte. És o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho, és o brilho, és o brilho. No olhar, no olhar, no olhar, no olhar de Jesus. Estamos de volta após essa linda canção para darmos continuidade à nossa programação. Eu já estou com a palavra de Deus aberta aqui diante dos meus olhos, mas antes de lê-la para abençoar a sua vida com a mensagem maravilhosa dessa tarde, eu quero aqui mandar uma saudação e alguns agradecimentos muito especiais. Como eu disse no princípio, nós estamos hoje aqui na igreja da subsede do bairro Jardim IP, Rua Carvalho, número 121. Templo que foi reformado e ampliado e reinaugurado pelo nosso pastor presidente no domingo passado pela manhã, quando também aqui nós tivemos a consagração de 7 novos presbíteros e de 13 novos diáconos, homens separados para a obra a qual o Senhor os tem chamado. Foi uma festa singela, muito rápida, porém marcante, e que concluiu toda uma demanda de trabalho, muito trabalho realizado por todos os membros e congregados e irmãos da nossa igreja. Eu quero então começar aqui a agradecer ao pastor Salatiel. Sem ele, sem a decisão firme dele, sem as orientações dele, nós jamais teríamos realizado essa ampliação. Quero também agradecer a direção da pastores e membros desses
ministério maravilhoso. Tenho certeza que muitos deles também já viveram essa mesma realidade, como recentemente o pastor Éder aqui no bairro do Raimundo, também o pastor João Martins ali em Engenheiro Caldas, o pastor Pedro Reis em Persânia, o pastor Ademilson ainda em Itabaturi na época da reinauguração, e outros tantos cujas igrejas passaram por reformas, ampliações, construções. É um momento muito especial na vida da igreja. As pessoas ficam muito felizes porque veem o resultado do seu trabalho. Então, ao pastor Salatiel e ao nosso ministério, a todos aqueles que têm trabalhado e compreendido a importância desse projeto, que Deus os abençoe, os recompense de forma maravilhosa, porque para toda a igreja aqui do bairro IP e para toda a comunidade do bairro IP, foi uma grande conquista. Quero também estender os meus agradecimentos a todos os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dizimistas, fiéis, pessoas que têm feito esse trabalho acontecer. Sem a sua cooperação, sem a sua fidelidade, nós também não teríamos conseguido caminhar nesse sentido. Não apenas aos membros da igreja, mas também a você, amigo, colaborador anônimo, pessoas que muitas vezes nem são evangélicas, ou sendo, não são membros das Assembleias de Deus, mas têm sido também fiéis colaboradores, contribuintes para essa grande obra, e que por causa da dedicação de vocês a gente consegue caminhar mais um pouco. Quero mandar aqui o meu abraço particular e o meu agradecimento a todos os membros da igreja aqui do IP, que durante esse período de reforma tiveram tanta paciência, tanta tolerância, e mesmo diante de situações em que nós chegávamos aqui debaixo de muita poeira, debaixo de muito calor, em piso grosso, antes de assentarmos essa bonita cerâmica, não é? Mas os irmãos nunca reclamaram, passaram por todo aquele período de reforma com um sorriso no rosto, com uma alegria no coração, que nós podemos concluir essa reforma e hoje temos essa casa tão linda. Sabemos que Deus não habita em templos feitos por mão de homem e, portanto, não precisamos pensar que, por termos agora um templo tão belo, o Senhor vai se agradar mais de nós. Mas a Bíblia diz com certeza que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas Deus quer encontrar em nosso coração um lugar habitável, um lugar agradável, um lugar bonito. E aos membros dessa igreja que com tanta dedicação, esforço, sofrimento, suportaram esse período de reforma, e ainda estão suportando, a todos vocês o nosso agradecimento, muito obrigado, e que o Senhor Jesus possa encontrar no coração de cada um de vocês uma beleza ainda maior do que esta, para que ele se sinta bem de habitar em nosso coração. Muito obrigado a todos que colaboraram de forma direta, de forma indireta, que suportaram e que toleraram. E a toda a comunidade aqui do IP e adjacentes, o nosso convite. Venha conhecer esse novo templo. Esse templo é das Assembleias de Deus, mas ele é também o templo dessa comunidade. Essa casa está aberta para você, a nossa escola de música está aqui à disposição de toda a comunidade. Ah, pastor, mas eu não sou nem evangélico, não tem problema. O seu filho é bem-vindo na nossa escola de música, ele é bem-vindo na nossa escola dominical, você é bem-vindo em nossa igreja. Essa igreja, ela é uma porta aberta para toda essa comunidade. Ela foi levantada para ser um ponto de referência, um ponto de bênção para toda a comunidade do bairro Jardim. Portanto, que Deus em tudo nos abençoe e que faça dessa casa um lugar de bênção, um lugar de transformação, um lugar de vida nova para todos aqueles que passarem por essas portas. Meus queridos, feitas essas palavras de agradecimento, eu queria voltar os meus olhos para a palavra de Deus e queria que você também voltasse o olhar agora para a Escritura Sagrada. Se você tem uma Bíblia em sua casa, faça o favor, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo na Carta aos Romanos. É um livro lá do Novo Testamento. Ele está bem perto dos Evangelhos, imediatamente após Atos dos Apóstolos. Abra aí a sua Bíblia, se você não tem muita familiaridade com o texto. Você vai encontrar aí a Carta aos Romanos, e nós iremos ver no capítulo 1 uma palavra muito interessante, sobre a qual nós iremos refletir ao longo da nossa programação. E a palavra de Deus, em Romanos, capítulo 1, está escrito assim a partir do versículo 25. Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais à criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
um versículo apenas será a base das nossas reflexões nesta tarde. Eu repito: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meus amados irmãos, é com base nesse texto que nós iremos caminhar ao longo do nosso programa dessa tarde. Eu li Romanos capítulo 1 e versículo 25. E antes que eu possa dar continuidade à nossa fala, eu quero concluir essa primeira sequência falando para você um pouquinho sobre a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, ela é um trecho da Escritura especialmente separado para trazer aos irmãos da primeira igreja, os irmãos do primeiro século, doutrina, trazer a eles informação sobre a nova vida em Cristo. E Paulo, que é o escritor dessa carta, é aquele que remete essa carta, já no seu capítulo 1, ele apresenta aos romanos um grave problema que os romanos precisariam resolver. O problema enfrentado pelos romanos era uma nova vida em Cristo e a ética do cristianismo que precisava fazer parte de suas vidas. Os romanos viviam sob forte influência da cultura grega e, portanto, era a ética grega que era praticada pelos cidadãos de Roma. Eles eram, portanto, idólatras. Eram promíscuos do ponto de vista do comportamento sexual e eram pessoas que estavam à margem da vontade divina por causa disso. Então, já no capítulo 1, Paulo, na sede de mudá-los, no afã de vê-los como novas criaturas, Paulo já põe o dedo nessa ferida séria que os romanos crentes precisavam curar. Eles precisavam, ao aceitar a Jesus como Salvador, livrar-se do peso de sua cultura, livrar-se do peso da influência grega no seu comportamento e assim poder ter uma nova vida de fato, não apenas uma vida religiosa, mas uma vida espiritual baseada nos princípios do cristianismo. Então Paulo lhes aponta o problema fundamental que eles precisavam fugir dele: a prática da idolatria. Paulo vem descrevendo, e aí tem questões aqui que nós não vamos entrar agora especificamente, porque não é objeto da nossa mensagem de hoje, mas Paulo vem descrevendo uma série de misérias que as pessoas daquele tempo viviam em si mesmas por causa da prática da idolatria, pelo fato de terem dado as costas para Deus e viverem vidas idólatras. Então Paulo chega do ponto alto do seu discurso nesse versículo 25, quando ele aponta definitivamente o problema acerca da idolatria na vida das pessoas. Então ele diz: mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aqui estava o problema essencial, não apenas dos romanos, mas de todas as pessoas daquele tempo que não conheciam a Cristo como Salvador. Viviam na prática de cultos idólatras e precisavam de uma mudança em suas vidas. O problema maior era quando as pessoas entregavam as suas vidas a Jesus, mas por falta de conhecimento da palavra e por influência da cultura na qual viviam, continuavam vivendo vidas contraditórias do ponto de vista pessoal, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Era urgente que uma mudança fosse praticada, assim como é urgente que hoje essa mesma mensagem seja pregada. Ainda que possa parecer absurdo, quase 2000 anos se passaram e os seres humanos continuam vivendo vidas idólatras, vidas marcadas pelo pecado, vidas em que o Criador é substituído pela criatura e as pessoas não sabem a quem ser. No programa dessa tarde nós iremos falar sobre isso, debater sobre isso, buscando compreender uma fórmula bíblica de servirmos a Deus e de termos uma vida abundante em sua presença. Que Deus nos dirija, que Deus nos abençoe e quando nós voltarmos,
estaremos falando não do contexto histórico desse texto, nós estaremos falando da problemática espiritual de substituirmos a Deus, o Criador de todas as coisas, substituindo então por criaturas, por seres, que nós vamos ver qual é a profundidade disso e, sobretudo, quais são as consequências. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. Mas agora eu faço mais uma parada para chamar mais uma participação musical e quando nós voltarmos, nós continuamos então refletindo sobre essas coisas. Louvemos ao Senhor, porque bom é render graças ao seu nome. Bom é louvar ao Senhor, porque Ele habita no meio dos louvores. Cantemos para Cristo. Com uma só palavra, nosso Deus criou o sol. Para iluminar a noite, fez a lua com seu brilho tão brilho. Mistérios no universo que a ciência não conhece, estrelas cintilantes que no escuro resplandecem. Só Ele sabe quantas que existem, onde cada uma está. O fundo do oceano também tem os seus segredos. Só Deus conhece todos, que ao homem causa medo. Deus sabe quantas pedras, quantos peixes moram no fundo do mar. Comigo agora! Grande Deus, não existe outro igual a Ele, não. Nosso Deus, só Ele quem merece toda adoração. Criou todo o universo e fez o homem com as suas próprias mãos. Grande Deus, não existe outro igual a Ele, não. Nosso Deus, só Ele quem merece toda adoração. Criou todo o universo e fez o homem com as suas próprias mãos. Foi Ele quem criou cada espécie, cada fruto e cada flor. Os 5 continentes, os 7 mares, tudo Ele projetou. Formou todas as células da genética humana. A sua medicina tem a cura que não engana. É Ele o autor destes milagres, ninguém pode entender. Sua existência não tem fim nem começo. A sua graça salva cada um e não tem preço. Por isso é que eu adoro este Deus, que é infinito em poder. Comigo, grande Deus, não existe outro igual a vocês. Só Ele quem merece toda adoração. Criou todo o universo e fez o homem com as suas próprias mãos. Bonito! Criou todo o universo e fez o homem bem forte, com as suas próprias mãos. Estamos de volta e logo após este louvor nós continuamos refletindo junto com vocês através de um grave problema ou sobre um grave problema que compromete de forma absoluta a nossa comunhão com Deus. Qual o problema, pastor? Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Era a situação dos homens do tempo de Paulo, e hoje não é diferente. Nós estamos refletindo sobre isso nessa tarde. No primeiro bloco, nós fizemos uma abordagem histórica a respeito da escritura da carta aos Romanos, mostrando a problemática dos crentes daquele dia, que ao converter-se a Cristo precisavam ser doutrinados, ensinados, para que vivessem uma nova forma de vida, para que tivessem um estilo de vida de acordo com os princípios do reino de Deus e não de acordo com a cultura grega, que tanto influenciava o comportamento de todos os romanos. Paulo escreve a essas pessoas, advertindo a eles que seria impossível para eles servir a Deus se continuassem se comportando
de acordo com a cultura da sua nação ou da influência grega sobre a sua nação. Porque como crentes em Jesus, eles precisavam ter uma vida de pureza sexual. Como crentes em Jesus, eles precisavam ter uma vida de pureza espiritual, em que a adoração a Deus fosse absolutamente separada e exclusiva, porque para Paulo, e de fato assim o é, esta é a única adoração que Deus recebe. Servir a Deus requer exclusividade. Servir a Deus requer uma absoluta exclusividade, porque a própria palavra de Deus diz: não podereis servir a dois senhores. Jesus Cristo, ensinando o seu povo, nos advertiu da impossibilidade de servirmos a Deus e também estarmos envolvidos com outras formas de servidão ou outras formas de adoração. Pois bem, queridos, 2000 anos se passaram. Paulo já descansa no Senhor. Em seu epitáfio diz que ele combatiu o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Os 2000 anos se passaram, homens de Deus e mulheres de Deus continuam anunciando a sua palavra, continuam pregando a sua mensagem, incitando as pessoas para uma nova vida santa, uma vida que adore a Deus não com palavras, não com cânticos, mas com atitudes que revelem um coração transformado, uma vida mudada pelo poder do Evangelho. A cultura do reino, a ética cristã precisa fazer parte daqueles que verdadeiramente pretendem ser cristãos de verdade, verdadeiramente pretendem adorar a Deus na beleza da sua santidade e não apenas pela fria letra da lei ou pelo frio comportamento religioso. O desafio para a igreja do ano 2014, 2015, do terceiro milênio, não é diferente dos desafios que a igreja do primeiro século viveu. Importa que Deus encontre verdadeiros adoradores dentro da sua casa. E como nós vimos aqui como regra geral, os verdadeiros adoradores são aqueles que não mudam a verdade de Deus em mentira e, sobretudo, nunca prestam honra e adoração a qualquer tipo de criatura em lugar do Criador. Mas como é que isso se processa na nossa vida diária? Como é que isso se manifesta na nossa vida de um modo geral? Deus, através de sua palavra, nos ajudará a compreender esse versículo na medida que nós o analisaremos segundo as partes que o compõem, segundo os princípios que os integram. Havia um problema para os crentes daquele tempo, e esse problema continua se arrastando para toda a humanidade hoje. Qual era o problema, pastor? O problema é que os homens, os seres humanos, através do tempo, têm circunstancialmente mudado a verdade de Deus em mentira. Meus queridos irmãos, há um grande desafio sobre a igreja. Há um grande desafio, há um grande peso sobre os ombros daqueles que pregam o Evangelho. E o peso é preservar a verdade de Deus, tal qual ela sempre foi. A tendência atual é dar uma modernizada no Evangelho. A tendência atual é dar uma atualizada na doutrina. Mas, queridos, doutrina é algo imutável. A verdade de Deus é imutável, porque Deus é aquele em quem não há mudança e nem sombra de variação. A Bíblia, em uma de suas definições, apresenta Deus como aquele que é e que era e que há de vir. A Bíblia é o livro que apresenta Deus se identificando com a seguinte expressão: eu sou, dando uma ideia de eternidade nesse ser. A Bíblia não mostra um Deus que diz eu era, e nem mostra um Deus que diz eu serei. Deus é o eterno eu sou. Deus é imutável, portanto, imutável é o seu caráter, a sua personalidade, a sua ética, os princípios que norteiam a sua relação com os homens. Imutabilidade. Este é um dos princípios que governam o ser de Deus. E, portanto, a doutrina a respeito daqueles que com Ele se relacionam também é imutável. Não podemos trocar a verdade de Deus em mentira. Pecado é pecado em qualquer era, em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer lugar.
Deus abomina o pecado, embora ame o pecador, mas nós não podemos aceitar que a verdade de Deus seja mudada em mentira. Hoje você está em risco. Hoje nós estamos em risco. E por que estamos? Porque na medida em que a cultura vai se frutificando, multiplicam-se também as portas que se abrem por pessoas que se dizem mensageiros de Deus. Pessoas que se dizem autorizadas por Ele a anunciarem uma nova palavra, uma nova proposta. E as verdades de Deus vão sendo solapadas e jogadas por terra, uma a uma, lançando no coração das pessoas os males do relativismo, os males do questionamento, enquanto que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, assim mesmo, a respeito de si mesma, define: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus permanece a mesma. Não podemos mudar a verdade de Deus em mentira. Não podemos alargar um caminho que a própria Escritura diz que é um caminho estreito. Não podemos alargar uma porta que a própria Escritura diz que é uma porta apertada. Jesus Cristo diz em sua palavra: porque apertada é a porta e estreito o caminho que conduz aos céus. Poucos são os que entram por ele. Ó queridos irmãos, quem quisera eu trazer para você aqui uma mensagem que pudesse facilitar as coisas para você. Bem quisera eu poder dizer a você que é possível servir a Deus sem ter uma vida de santidade. Bem quisera eu dizer alguma coisa que agradasse ao seu coração. Mas o Espírito Santo do alto nos adverte, dizendo em sua palavra: sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E em outra palavra diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E, portanto, a verdade de Deus não pode ser mudada em mentira. Eu queria te aconselhar nesta tarde, em que a nossa programação adentra as portas da sua casa. A verdade de Deus está chegando ao seu coração. Você não pode conhecer a Deus por meras filosofias. Você não pode conhecer a Deus por uma nova revelação. Você não pode conhecer a Deus através de pessoas que te ensinam um caminho novo. Porque Jesus Cristo diz em sua palavra: eu sou o caminho. E aí está a grande revelação da Escritura nessa palavra. A Bíblia diz: mudaram a verdade de Deus em mentira. E você vai me perguntar: pastor, qual é a verdade de Deus? Jesus Cristo se define dizendo: eu sou a verdade. Ó querido, Jesus mesmo nos evangelhos também nos adverte dizendo que nesse tempo muitos cristos surgiriam dizendo: sou eu. Mas Jesus no evangelho diz: não os sigais, não andeis após eles. Muitos têm dito uma nova revelação. Muitos têm se feito cristos no presente século, trazendo uma nova doutrina que permite o adultério, permite a prostituição, permite uma vida de vícios, permite uma vida de pecados, enchendo templos e se dizendo igrejas. Mas a palavra de Deus continua dizendo: não os sigais, não andeis após eles. Jesus é a verdade de Deus e nós não podemos mudar a verdade de Deus em mentiras, seguindo a cristos mentirosos, cristos deste tempo, pseudo-salvadores com uma mensagem nova. Ó queridos, a humanidade está sendo solapada pelos saberes desse tempo, em que a última novidade tem mais valor do que a que passou. Sabemos que somos formados numa cultura em que a informação de ontem já não vale mais nada. Existe até o dito popular de que o jornal de ontem para nada presta senão para embrulhar peixe no mercado. Mas, queridos irmãos, teologicamente não é assim. Na vida com Deus não é assim. Enquanto na cultura atual, quanto mais nova a verdade, mais valor ela tem, assim também na cultura espiritual, quanto mais antiga a verdade, mais valor ela tem. Quanto mais antigos são os princípios, mais perto nós estamos da igreja primitiva. Quanto mais antigas são as práticas, mais próximos nós estamos daquele círculo apostólico que de forma humilde e cheia do Espírito Santo se reuniam para cantar hinos e louvar a Deus
e testemunhar de Jesus e pregar a sua palavra. Para onde estamos indo, meus irmãos, com os bailes gospel em algumas denominações pseudo-evangélicas por aí? Para onde nós estamos indo com a vida miserável das tribos que têm se formado dentro de igrejas? Para onde estamos caminhando e onde encontramos Bíblia nisso? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Que nós possamos, queridos, retornar no tempo. Que nós possamos sim olhar para o futuro, mas nunca negando as verdades de Deus que estão lá atrás, quando a igreja de Atos dos Apóstolos se reuniu para servir a Deus. Seja você um ferrenho defensor da verdade. A verdade não se defende apenas com palavras, mas com uma vida que a proclama. Entregue a sua vida para Jesus, o aceite como seu Salvador. Aprenda em sua palavra, não nas novas convicções, mas na palavra santa de nosso Deus. E passe a ser você também um defensor das práticas essenciais do cristianismo e que fizeram dele, através dos séculos, a coluna e a firmeza da verdade. Vamos dar mais uma paradinha e vamos louvar a Deus. E daqui a pouco a gente volta com o encerramento desta mensagem, em que nós vamos abordar uma temática importante, em que diz: honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Vamos louvar a Deus e a gente já volta. Vamos lá. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Quero te obedecer, Senhor. Diga: se atentamente eu ouvir a tua voz. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Meu coração, Senhor. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundam de mim, da tua mesa sempre eu comerei. De tuas mãos, se a tua voz ouvir. Estamos de volta para a última parte da nossa mensagem e também para a conclusão da nossa programação. Porém agora, queridos, nós iremos falar sobre um outro ponto também importante dentro deste texto. Que ponto é esse, pastor? É a questão da idolatria, é a questão da substituição de Deus. E aqui eu tenho certeza
que nós temos uma surpresa para você. Porque muitas vezes se fala da idolatria com aquela prática formal da idolatria, né? Que é produzir para si imagens de escultura e se curvar diante delas, orando a elas, dirigindo a elas preces, petições, não é isso? Essa é a parte mais culturalmente manifesta da idolatria. Mas será que essa é a única forma de idolatria? Será que a única forma de idolatria existente, ela está relacionada com a religiosidade? Com estar inclinado diante de uma figura, seja ela humana, seja ela de um réptil, de uma ave? Será que é isso? Bom, eu tenho dito e aprendo pela Escritura que existem diversas formas, diversas manifestações de culto idólatra, e todas elas nocivas, todas elas extremamente problemáticas para a nossa relação com Deus. Lembrando, nós estamos estudando Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus à mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É o problema enfrentado pelos romanos, e não apenas por eles, mas pela humanidade daquele tempo. E esse problema se arrasta ao longo dos séculos e chega até a nós, que estamos aqui no século XXI. Agora, na parte anterior, nós trabalhamos com o primeiro ponto da mensagem: mudaram a verdade de Deus em mentira. E concluímos convidando você a ser um ferrenho defensor da verdade de Deus, aceitando a Cristo como seu Salvador e vivendo essa verdade, retornando aos primeiros dias da igreja, aproximando-se dos apóstolos e vivendo um culto agradável a Deus. Nesta segunda parte, vamos analisar o problema da idolatria. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Amados, é fato que o problema da idolatria se manifesta na essência do culto. É quando as pessoas tentam chegar a Deus através da intercessão de uma determinada divindade proclamada pelos homens. Infelizmente, o Brasil é um país que culturalmente vive essa prática. Mas não apenas o Brasil. Eu posso afirmar que todas as nações do mundo têm algum tipo de manifestação idólatra na sua prática religiosa. Não é? Existem religiões em que os poderes da natureza são representados em seres, em animais. E a Bíblia diz aqui, conforme está escrito na palavra do próprio Paulo, ele ensinando sobre isso, ele diz: e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Oh, queridos, mas não nos parece que Paulo estava vivendo nesse tempo? Não nos parece que esse texto foi escrito ontem ou hoje? O que nós vemos hoje? As pessoas continuam se prostrando diante de imagens de homens ou mulheres corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, e até de seres satânicos, demoníacos, que a imaginação do homem, dominada por Satanás, permitiu que o homem construísse. Não é assim o culto? Em muitas religiões, as pessoas se prostram diante de imagens estarrecedoras, diante de imagens que representam o próprio mal. Em outras religiões, as pessoas se prostram diante de imagens que foram declaradas divinas, que receberam status de divindade por essa ou por aquela autoridade, e as pessoas se prostram diante delas, lhe dirigem orações, pedem favores, se esquecendo de que aquelas imagens representam pessoas que estão mortas, pessoas que passaram por essa terra e foram boas ou não, mas morreram, estando mortas. A palavra diz que a sua alma está entregue ao esquecimento, e a palavra de Deus diz com clareza que é impossível que nós nos comuniquemos com elas, sobretudo porque elas estão aguardando a ressurreição. Aquelas que viveram vidas diante de Deus aguardam a ressurreição para a vida eterna. Aquelas que viveram vidas condenáveis, não lhes há escape, não lhes há saída, aguardam a ressurreição para o juízo final. Estão mortas, não podem fazer nada por nós. Não é a Assembleia de Deus ou o pastor Jadson, mas a Escritura Sagrada e Eclesiastes, que com clareza nos ensina que melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque o vivo sabe pelo menos que vai morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua alma foi entregue a cimento, e a partir de sua morte, eles já não têm mais parte nas coisas que acontecem nesta dimensão. Está escrito, querido, na Escritura Sagrada, e o livro de Eclesiastes é o livro de sabedoria que pode instruí-lo a respeito da errância de sua crença. Não podemos mudar e honrar a criatura em lugar do Criador, por melhor que seja o homem, por melhor que seja a mulher. A Bíblia diz: imagem de homem corruptível. Há uma diferença entre ser corrupto e ser corruptível. Corruptos são alguns homens, mas corruptíveis são todos os homens. Todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos ao fracasso. Daí não importa que quanto melhor eu possa ser, não ore ao meu nome, não interceda a mim, não entre debaixo das minhas mãos, como se eu tivesse em mim mesmo a figura da santidade que pudesse te abençoar. Mas a palavra de Deus diz que nós temos ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua própria carne. Ao morrer na cruz do Calvário e ressurgir dos mortos, Jesus Cristo nos constituiu um novo caminho, através do qual nós temos um acesso diretamente ao Pai, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há que se falar em intercessores, não há que se falar em mediadores, pois a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é o caminho, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas as pessoas do primeiro século e as gerações que a sucederam, e muitos hoje, estão honrando mais a criatura, servindo a criatura em lugar do Criador. Queridos, muitos praticam a idolatria fora do contexto religioso, quando servem a si mesmos. São também criaturas. Corremos o risco de sermos idólatras fora do ambiente religioso, servindo aos nossos bens, sendo escravos, sendo servos, portanto, daquilo que temos ou daquilo que almejamos, sendo escravos da nossa aparência física. Quantos estão aí agora deitados em leitos de hospitais e quantos estão dentro de caixões em cemitérios por causa de uma lipoaspiração, por causa de uma cirurgia plástica? Quem eram essas pessoas? Serviam a si mesmas, eram idólatras do seu próprio corpo. Outros são idólatras dos seus próprios bens. Vamos para a casa de Deus: não tenho tempo, tenho que cuidar do meu negócio. Não tenho tempo, tenho que cuidar da minha empresa. Não tenho tempo, tenho que limpar o meu carro. São escravos dos seus próprios bens. Idolatram a criatura em lugar do Criador. Eu estou falando nesta tarde para dois grupos de pessoas que precisam encontrar em Cristo um novo caminho para as suas vidas. Eu estou falando para os idólatras que praticam a idolatria no ambiente de sua religiosidade. E eu estou falando também dos idólatras que praticam a idolatria no ambiente de sua vida pessoal. Mães que idolatram seus filhos, filhos que idolatram seus pais, ricos opressores que idolatram seus bens e que por causa deles roubam, se corrompem e fazem coisas absolutamente nefastas contra a comunidade. Estamos vendo no Brasil o retrato de um país completamente enlameado pela corrupção. Pessoas que retiram dos cofres públicos milhões, bilhões de dólares para encherem seus próprios bolsos e nunca estão satisfeitos com o que têm. É assim a prática da idolatria. A idolatria conduz as pessoas para a escravidão. Idolatram reais, idolatram dólares, idolatram euros, idolatram fazendas, cabeças de gado, bens, idolatram a si mesmas, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todos sempre. Amém. Mas, querido, antes de continuar ou de encaminhar a nossa mensagem para a conclusão, enquanto nós já estamos chegando aos últimos minutos da nossa programação, eu não sei quanto tempo nós ainda estaremos aqui, mas com certeza são os últimos minutos desta mensagem. Eu quero dizer a você que todo esse texto de Paulo, ele começa com uma palavra muito dura, muito pesada, uma palavra marcante. Tudo o que eu já disse, ensinei e li aqui nessa doutrina paulina começa com a seguinte palavra, versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre
toda impiedade e injustiça de homens que detêm a verdade em injustiça. Queridos, que texto duro, que aponta para dois erros essenciais do ser humano. O primeiro, servir a Deus ou buscar se aproximar de Deus vivendo uma vida de mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E o segundo problema, a segunda problemática, servir a criatura em lugar do Criador. E quando nós olhamos esses dois problemas, nós vemos Paulo dizendo, no versículo que eu acabei de ler, dos céus se manifesta a ira de Deus. Ó, queridos, infelizmente a cultura tem nos ensinado a respeito de um Deus que não encontra reciprocidade nas Escrituras. De fato, as Escrituras têm apresentado um Deus que ama, um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso e santo. Oh, meus irmãos, mas a Bíblia também fala de um Deus que se enche de ira, de um Deus cujo poder o transforma num fogo consumidor, de um Deus que, para firmar o seu decreto, para afirmar os seus princípios, não poupou nações. Sequer poupou o seu próprio povo, quando necessário foi discipliná-los em amor. Esse Deus, cuja ira se manifesta contra todo o pecado, apresenta-se nesta tarde como um Deus que quer uma nova vida para você. Uma vida em que a verdade não seja retida. Uma vida em que nenhuma outra forma de adoração aconteça, senão a adoração ao único e verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra, e que enviou a Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar. Que toda prática de idolatria, seja ela cultural ou seja ela pessoal, seja repreendida da nossa vida. Se você tem na sua prática religiosa alguma figura, algum símbolo, alguma coisa que possa fazer parecer com uma figura de divindade, com um elo entre você e a divindade, saiba pela Escritura que o único elo entre o homem e a divindade se chama Jesus Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso nos diz a Escritura. Abandone, querido. Abandone toda forma de relacionamento com o mundo espiritual, que não seja por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Abandone essa prática. Retenha a verdade de Deus e não a troque pelas mentiras desse tempo. Garanta que a sua vida é reflexo da sua fé e que a sua vida você tem vivido baseado nas Escrituras Sagradas e não na cultura de um tempo. Eu quero orar em seu favor, deixando para você esta palavra abençoadora e pedir ao meu Deus que essa tarde seja uma tarde de visitação e de transformação para a sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus, Pai Santo, temos encontrado em Tua palavra uma dura mensagem, mas uma mensagem transformadora e reparadora para a nossa vida. Abençoa esta que vê, que assiste a nossa programação e que encontrou na Tua palavra uma sede nova de se alimentar da verdade que flui da Bíblia Sagrada para poder viver uma vida nova segundo a Escritura e não segundo os costumes das religiões e não segundo, a Deus, o curso desse tempo. Nos abençoa, nos transforma segundo a Tua palavra, nos aperfeiçoa para que por ela nós vivamos e encontramos em Ti a eternidade um dia. Meu Deus, que a salvação e somente ela seja a ênfase maior da nossa vida e que todas as outras bênçãos nos sejam alcançadas por meio da salvação única em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu termino deixando para você a palavra abençoadora que eu disse. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Até o sábado que vem. Até lá.